digital, né? E principalmente em todo o Brasil, por conta da repercussão envolvendo, viu, Mara, você que será uma mamãe de um bebê real, que é dos pais que têm os bebês reborns, né? Eles que são aí verdadeiras criações e muito parecidas, né, com crianças de um modo geral. Há todo um contexto que envolve a divulgação e hoje a discussão que acontece a partir das redes sociais em relação ao bebê reborn. Primeiro porque as redes também influenciam muito, né? Então, para falar sobre isso, a gente trouxe aqui a psicóloga Carlene Farias. Ela vai falar um pouco sobre esse tema. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Não bastassem os problemas com as pessoas reais, agora a gente tem os problemas com os bebês reborn. O que é que isso significa, à luz da psicologia? O que é que a gente pode colocar, já que algumas pessoas estão, inclusive, reivindicando direitos para essas bonecas e bonecos? Bom dia. Bom dia. Acho que, primeiramente, é necessário a gente falar desse impacto das informações da rede social na nossa vida, né? Essa problemática dos bebês reborns, eu acho que precisam sim ser levantadas. É importante a gente compreender até onde esse apego por esses objetos inanimados, que por mais realistas que eles possam parecer, eles não têm sentimentos, eles não têm os sinais vitais. Eles podem sim serem geradores de um adoecimento, mas eles podem não ser. Também, né? E de uma forma geral, é muito possível que ele seja muito mais a representação de um simbólico que é tão necessário, especialmente na infância, que a gente entra quando eu falo da problemática da rede social, é como se só existe o certo e o errado, o bom e o ruim. Tem uma relação muito dicotômica de que... E aí a gente vê os times, prós, contras, e não é sobre isso. Além de tudo isso, ainda entra uma problemática muito grande, que é a questão das fake news. A gente não sabe até que ponto as informações que elas estão chegando, elas são verdadeiras, ou se elas são simplesmente para ganhar atenção. Porque a gente sabe que na rede social, o negativo... ele ganha um nível de viralização muito grande, porque cria revolta na população. Então, acho que são várias nuances dessa problemática que são importantes discutir. Existe, sim, um quê de adoecimento. Isso não é novo, essa relação desse tratamento. E, enfim, a demanda é muito grande. Vamos ver por onde é que a gente vai começar, porque é importante, sim, a gente discutir e abrir a quantidade de nuances sobre esse problema. Verdade, Carlene. E uma dessas nuances é que a gente, né, assim, eu cresci, provavelmente você que é mulher também cresceu, brincando de boneca. E a gente viu por muito tempo que os bebês reborns, eles passaram a ser um desejo para muitas crianças, meninas especificamente. E aí, de repente, agora a gente está se dando conta de que há essa onda de que esses bebês reborns, eles passaram a ser um objeto de desejo por parte de muitas mulheres adultas. Há uma problematização nessa questão das mulheres adultas, mas a gente também não pode esquecer que se acabar com os bebês reborns, né, a gente também pode estar ali perdendo para as nossas crianças uma parte interessante da infância, que é o brincar. Exatamente, Mara. O que acontece? Na psicologia, cada caso ele é tratado de uma forma isolada. Então, há um perigo muito grande nessa demonização, não consigo achar outra palavra, de que bebê reborn é um problema, porque não é um problema. Ele, por si só, ele vai gerar essa relação lúdica, saudável. Tem gente, por exemplo, que coleciona por hobby. Não tem homem adulto que coleciona carrinho, sei lá, de Hot Wheels, boneco, colecionava. E tudo bem, ó, podem ter outras questões envolvidas, transtorno de acumulação, pode, mas é importante a gente frisar que não necessariamente um adulto ter um bebê reborn, cuidar de um bebê, ter um bebê reborn em casa é problemático. Pode sim ser um canal de adoecimento, porque quando existe uma relação de afeto mais elaborada em relação a não só cuidar, não só brincar ou não só preservar, como no caso de um hobby, que acredite que tem sinais vitais, que acredite que não pode ficar sozinho, que existe uma distinção de que não é um ser inanimado, porque é. E aí, sim, pode estar por trás uma depressão mais profunda, alguns transtornos psiquiátricos, como transtorno
delirante, psicóticos, enfim, existem várias nuances. Mas Pode ter até crime, né, doutora? Porque a partir do momento que você tem um adulto que domina, especialista em bebê reborn, do outro lado da tela vai ter uma criança de 12 anos querendo ter uma bebê reborn ou com ela, e dialogando com esse adulto, e se esse adulto for um pedófilo, por exemplo, e utilizou a bebê reborn para criar um papo e um diálogo aí a partir da rede, um vínculo com essa criança. Porque como eles formam uma família de seres inanimados, eles também se aproximam com os adultos que estão ali interagindo também. Então nem isso pode ser descartado, porque o mundo atual tem personagens assim, né? Fantástico. Espero que esses pacientes não cheguem lá, mas tem essas pessoas assim, não tem? Na verdade, nesse caso a gente agradece, porque se o paciente chegou, houve atendimento, houve tratamento. O problema é quando isso não chega na clínica. Quando isso não chega na clínica. Foi muito importante você levantar isso, porque hoje talvez uma das maiores lutas da saúde mental é essa questão da proteção da infância, principalmente em relação às redes sociais. Para vocês terem uma ideia, o que é o indicado hoje? É que adolescentes só venham a possuir smartphone com 14 anos e ter acesso às redes sociais com 16. Em qual país isso tá? Essa é a orientação. Mas isso, para a gente precisa de um acordo coletivo. Uhum. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 10 e um de 7. E a gente segue nessa luta de não oferecer smartphone. Mas não é uma coisa fácil. A sensação é de que a gente rema contra a maré. Sim. Mas os pais eles têm que ter esse nível de consciência. A gente não precisa estar fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas voltando para a questão das redes sociais e do acesso às telas, esse é um perigo iminente. Porque as telas... infelizmente, é uma terra sem lei. Então, quando a gente coloca... Eu sempre gosto de fazer a analogia. Você tem um filho de 5, 6, 7 anos, vocês soltam ele no shopping sozinhos? Não. E por que na frente da tela eles ficam? Eles ficam soltos, exatamente. Boa pergunta. Eu acho que esses são questionamentos... Tem uma frasinha que eu uso muito em consultório, em palestra, enfim, eu falo, por que a gente faz o que a gente faz? Então, se a gente entender... aí eu tô dando o celular porque eu tô cansada. É válido, todo mundo cansa, eu sou mãe de 2 e eu sei o desafio que é. Mas, gente, o que a gente está fazendo com aquilo ali? E aí, quando a gente também entra para o outro extremo e quer problematizar o bebê reborn, a gente também pode estar tirando das crianças esse acesso ao simbólico. Então, o bebê reborn, ele não é um problema. Ele pode estar se tornando um problema quando aquilo ali é feito de forma demasiada, quando há substituição, quando há isolamento. Mas... no desenvolvimento saudável, especialmente de uma criança, ele é necessário. Claro, meninos ou meninas... vai poder brincar, né? Vai poder sair, inclusive, da tela. Exatamente. Aí tem o quê? O desenvolvimento do afeto, do simbólico, do cuidar. Em consultório é bem interessante que a gente vê, quando a gente usa os brinquedos como estratégia, eles reproduzem o afeto que eles recebem, ou não. O cuidado que eles têm ou não. Então, assim, inclusive para meninos, tá, gente, é bem importante a gente frisar de que é muito saudável que menino brinque. Porque se os pais cuidam deles, eles vão aprender a cuidar de algum lugar. Então, até essa resposta cultural que a gente tem de muitos homens que ainda não trocam uma fralda, que não dão banho, que não... É disso. O brincar é a comunicação, é a linguagem da criança. Então. E o brincar também estimula a criatividade, né, Carlene? Algo que eu, particularmente, tenho visto que está se tornando, às vezes, muito deficiente nessa geração atual, né? A gente tem uma geração atual que não exerce a criatividade como deveria. Exatamente, porque o que acontece? Na tela, a absorção da aprendizagem, do estímulo, ela é passiva. Não tem uma construção. Então, se uma criança pega 2 palitinhos e começa a fazer uma comunicação entre os 2 palitinhos, o cérebro dela ele vai trabalhando ali para construir aquela narrativa. Vocês, bem como comunicadores, sabem a importância de uma narrativa numa brincadeira infantil. Num palitinho, aí tem gente que fala, ai, Carlene, mas e num restaurante, como é que fica? Gente, 2 palitos montar. Eu não sei se vocês conseguem recordar, eu gosto muito de ativar a nossa infância. Tipo, eu ia para restaurante com meus pais e não existia tela. Eu lembro quanto a gente fazia de brincadeira com palitinho. Gente, pega um bebê e começa a empilhar aqueles sachêzinhos de açúcar e derruba ele. Eles gargalham. Então, existem estratégias que muitas vezes estão ao nosso alcance, dá para estimular, dá para comunicar
E tem uma coisa que a gente, acho que é muito importante a gente reforçar, que é a atenção negativa que se dá a coisas que não são tão boas. Pois é. E aqui eu achei, doutora, a notícia em que uma jovem de 17 anos publicou, né, na rede social, que é outro drama, porque tudo que a pessoa faz vai para a rede, né? E a rede acaba sendo um espelho aí para críticas, comentários e cobrança. Ela contando que aos 17 anos levou o seu boneco, que se chama Bento, a um hospital, porque ele não estava se sentindo muito bem. E aí ela disse que o dia foi muito corrido, porque ela teve que ajustar a escola e tudo, arrumar a bolsinha dele para levar no hospital. Ela tem 17 anos, foi a situação aqui. O vídeo que ela publicou isso teve 13 mil curtidas, né, em poucas horas após a publicação. Então, parte disso pode ser do que estava falando aqui a doutora Carlene Farias, de que tem pessoas que estão, obviamente, se aproveitando desse debate para conseguir cliques e curtidas também nas redes sociais. Só as redes sociais daria um programa aqui para a gente abordar com ela, Marcos, porque esse é um problema. Eu conheço pessoas que estão completamente fora da realidade por conta dessa questão também envolvendo as redes sociais. Hoje a gente falou dos bebês reborn, tá certo? E o Mazo quer fazer uma pergunta, é isso? Então, por favor, Luiz Mazo, ele que é um bebê real, vai fazer a pergunta. Bom dia, doutora. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, na realidade, quando essa afeição exagerada a seres inanimados começa a significar um risco para aquela pessoa que está cuidando, né? Quais são os sintomas? O que é que aponta que isso daí efetivamente começa a virar um risco? E aí você fala assim, meu Deus do céu, será que é uma depressão? Será que é algum transtorno? Será que é alguma patologia que afeta, né, a questão da saúde mental? Quando isso vira um risco? Pois é, e só complementando, né, ao Luiz Mazo, eu tenho acompanhado alguns vídeos de bebê reborn, e aí me choca bastante, e isso é o que me faz assim, questionar essa questão de como é que anda a saúde mental, né, desses adultos. É gente mostrando a rotina de banho do bebê, a rotina do sono, eu tô levando hoje o meu bebê reborn aqui para brincar. E aí a gente fica se perguntando, gente, mas tudo isso, como é que é? Isso aí tá normal? Isso aí não tá? Eu vou começar de trás para frente. Primeiro eu vou responder a Mara, porque quando se trata de rede social, talvez o primeiro crivo seja se realmente aquilo ali é real. Sim. Porque pode estar sendo uma resposta de, peraí, bebê reborn está em alta, deixa eu mostrar essa realidade aqui, por mais fake que ela seja, porque vão levantar, eu vou viralizar e depois o que vai vir depois, então as pessoas não arcam com isso. Eu acho que essa atenção negativa, essa atenção repetitiva que a gente dá para coisas que a gente nem tem certeza que são reais, elas são muito importantes, a gente compreender o que a gente está reproduzindo. Então, a gente está dando ibope para o que a gente não quer dar ibope. Quando a gente faz uma crítica, a gente está levantando. Gente, em rede social, o produto somos nós. Então, cada reclamação é um engajamento. Mas, voltando para a questão do Mazo, tem uma tríadezinha que, em saúde mental, a gente reforça muito. É a avaliação de frequência, intensidade e nível de prejuízo. Essa é uma análise muito corriqueira para a gente compreender o quanto os cenários eles podem estar se tornando patológicos. Então, se essa relação ela começa a ser uma coisa que perdura por muito tempo, que gera prejuízos, então a pessoa começa a se isolar, a viver muito em função daquela brincadeira, daquela funcionalidade, pode sim estar sendo um sinal de prejuízo. Mas, de novo, levantando a bandeira mais importante em saúde mental. Cada caso é um caso, a gente não pode, com uma simples orientação, diagnosticar ou fechar. Então, acho que talvez a questão mais forte, mais ética da nossa profissão é isso. A gente não pode dizer isso ou aquilo. Então, cada caso é passivo de... Mas essa questão do isolamento, do criar aquilo ali como um ponto referencial, viver por aquilo ali, deixar de participar de outras atividades, pode ser um sinal de alerta. Pois é, não vou hoje para o jogo do racha dos amigos, que eu não tenho com quem deixar meu bebê reborn. Então, quer dizer, poderia ser algo nessa linha. Aí você já está no nível, né? Doutora Karen Farias, esse assunto não se esgota, acredito que vão ter novas demandas. O próprio Mazo é produtor também da TV Gazeta, colabora conosco sempre que pode também. Vamos para um rápido intervalo. Mara Almeida tem recado, é isso, Mara? Isso mesmo.